Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Bom dia, família Gotas de Esperança. Bom dia, boa tarde e boa noite, a todos que estão conosco, aqueles que virão. Hoje nós temos mais uma reflexão em torno da obra Seara dos Médiuns. Hoje o capítulo 48, que traz por título Faculdades Mediúnicas, e que vai comentar a questão 159 de O Livro dos Médiuns, E hoje, para que nós tenhamos, então, essa reflexão, nós estamos recebendo aqui, já há algum tempo que não vinha, mas é uma alegria muito grande, Nelson, estar com você hoje aqui, você que é da Ilha da Madeira, em Portugal, mas que hoje especificamente não está lá, Então, vou passar aí para você cumprimentar a todos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcos. Boa tarde, boa noite para todo mundo que nos assiste agora, ao vivo, em direto, e para quem vai assistir depois também. Uma alegria renovada estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre mediunidade nesse livro Seara dos Médiuns, em especial no capítulo de hoje, Faculdades Mediúnicas. Então vamos falar um pouquinho de mediunidade para a gente entender a mediunidade e, melhor do que isso, nos entender nesse processo. Como a nossa mediunidade se manifesta, qual é a responsabilidade, se existe ou não. É mais ou menos que a gente vai por aí conversar um pouquinho hoje. É uma alegria.
Obrigado, Marcos, mais uma vez pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Que bom, Nelson, muito bom mesmo. É sempre uma alegria recebê-lo aqui. E vamos ver aqui já todos que estão conosco, né? Vamos dar aqui os bons dias. Aqui conosco a Geni Tavares, trazendo o seu bom dia. Seja muito bem-vinda, Geni. Uma alegria também você sempre aqui com a gente. Aqui nós temos a Sandra Elterer também, trazendo o seu bom dia a todos. Ela que fala de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Seja bem-vinda. Conosco também a Maria Azevedo, lá de Campos, dos Goitacazes. Tivemos a alegria de conhecê-la pessoalmente também no congresso em novembro, né, do Norte Noroeste Fluminense. Muito bem-vinda, Maria Azevedo. Aqui conosco também a Rosalva Barbosa, trazendo seu bom dia, um abençoado final de semana para todas e para todos, né? Aqui também a Sandra, também trazendo seu bom dia, boa tarde, boa noite, família Gotas de Esperança. Muito amor e luz a todos. Seja bem-vinda, Sandra. Aqui também a Delza Maria Azevedo. Ela diz, bom dia, família Gotas de Esperança. Seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Aqui também conosco a Érica, lá de Belo Horizonte, querida Érica, seja bem-vinda. Ela diz, gente do céu, tá faltando uma princesa aí, princesa Marcos. É verdade, Érica. Eu ia falar daqui a pouco, mas já vou adiantar aqui. A Ana Paula, né, que sempre está conosco aqui às sextas-feiras, ela teve aí uma intercorrência, vamos chamar assim, né? Teve que atender aí uma demanda pessoal e não pôde estar aqui conosco, mas está tudo bem com a Ana Paula. Hoje realmente sentimos aí a falta dela, mas na próxima sexta-feira ela estará aqui conosco, sem dúvida. Aqui também conosco o Kiko Azevedo, seja muito bem-vindo, Kiko. Também uma alegria conhecê-lo aí no mês passado. Aqui também a Cris Assis, que também vimos lá no congresso, ela diz bom dia, de São João da Barra, muito bom, né? Agora a gente se vê aqui na tela, mas, né, podendo encontrar pessoalmente, aquilo agora a gente já, né, se recorda aí com mais intensidade ainda, né? Rosalva Viana também aqui conosco, trazendo seu bom dia, paz e luz, muito bom. Aqui também conosco Isabel Tavares, que fala de Saquarema, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Isabel. Bom ter você aqui conosco também. A Sandra aqui dizendo, hoje é dia dos meninos, Érica. É verdade. Tivemos uma semana aí de predomínio das meninas, né, no Gotas de Esperança. Vamos fechar a semana aqui dando uma equilibrada, né, na composição. Aqui conosco também Cidina Santana, também conosco, trazendo o seu bom dia, seja muito bem-vinda. Enfim, aos poucos, nossos irmãos e irmãs vão chegando. Aqui ela, bom dia, a Cidina, de Guanambi, na Bahia. Muito bem-vinda, Cidina, excelente. Seja que você possa aí unir-se, né, a todos nós e possamos ter aí uma excelente manhã, né, de reflexões, que certamente será o tema de hoje. Faculdades mediúnicas, né, Nelson? É um tema que quando a gente começa é difícil, né? Nós temos uma hora, mas ter que ser ali uma hora bem bem aplicada, né, com certeza, porque é um tema que suscita muitas reflexões. A Érica dizendo aqui, acho que deu algum probleminha aqui na digitação, certa de como somos uma família e cuidamos uns dos outros. Peço orações para um amigo, Léo Portela. Tá ok, Érica, vamos sim mentalizar, né, nosso irmão, para que ele receba, né, para que ele seja envolvido, né, em boas vibrações e consiga levar, né, superar aí a situação que seja que ele esteja enfrentando, né. Aqui a Cidina, que sim seja.
A tia Sonilda chegou aqui também, lá de Niterói. Bom dia a todos. Seja muito bem-vinda, né? E a Érica aqui justificando a digitação. Perdi meus óculos. Érica, aí é um problema. Se eu perder o meu também, acho que nem a tela aqui eu enxergo direito. Mas está ótimo, gente. Vamos lá, então, ao nosso texto, né? Que é da obra Seara dos Médiuns. Então, eu vou fazer a leitura aqui do texto e vamos lá. Então, é um texto, né, trazido pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título Faculdades Mediúnicas. É uma mensagem recebida na reunião pública de 1º de julho de 1960, e comenta a questão 159 de O Livro dos Médiuns, né, onde Kardec vai falar das diversas modalidades, né, da mediunidade, e aonde ele vai falar também daquilo que o Nelson já deu aqui também uma rápida menção, né, que fala realmente da questão de que todos nós sentimos, né, em algum grau, essa influência dos espíritos, né? E Emmanuel, então, ele vai nos dizer assim: há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro os dons de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas, e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios. Como é fácil de ver, a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta, perfeita, em cada estudo correto que se efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidações mais amplas dos ensinos de Jesus e dos seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades de que dispõe. Esse orienta, outro esclarece, esse fala, outro escreve, esse ora, outro alivia. Em mediunidade, portanto, não te des à preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Bem, vamos então fazer a nossa prece, rogando a Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, o teu amparo, o teu envolvimento, Senhor, a todos nós que te buscamos mais uma vez, a fim de que possamos melhor compreender os teus ensinos,
à medida que vamos compreendendo a nós mesmos, à medida que conseguimos nos perceber de forma mais consciente como seres espirituais em jornada num corpo físico. Que a sua paz, querido Mestre Jesus, nos envolva, nos ampare e que possamos, Senhor, deste pequeno grupo, vibrarmos paz, esperança a toda a humanidade, em especial, Senhor, àqueles que ainda se encontram em situações ainda mais precárias do que as nossas, que já te buscamos. Que possamos todos, de forma solidária, fraterna, nos auxiliarmos sempre, uns aos outros, buscando a cada dia nos tornarmos espíritos melhores, instrumentos dóceis a serviço de nosso Pai e Criador. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, então vamos lá, Nelson, passando aqui para você. A sala é toda sua. Muita gratidão de você estar aqui conosco hoje. Obrigado, Marcos. Vamos lá, pessoal. Vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre mediunidade. Falar sobre mediunidade, como o Marcos adiantou, às vezes uma hora vai ser pouco. Com certeza vai ser pouco, eu vou dizer por quê. Porque a gente conhece muito pouco ainda sobre mediunidade. Conforme a gente vai caminhando, nós vamos aprendendo a mediunidade através da nossa percepção individual, através de como a mediunidade se manifesta conosco, através da nossa sensibilidade. Vamos lembrar aqui o que é a mediunidade de uma forma muito simplória. O médium é o intermediário. Intermediário de quê? Intermediário entre os dois planos. O plano material, onde nós estamos agora vivenciando, encarnados nesse corpo, o nosso espírito circunscrito aqui, nesse momento, vivenciando essa experiência, e o plano espiritual. Então, o intermediário, ou médium, nesse momento, é que tem a capacidade de captar, digamos assim, os dois planos, ou outras vertentes com maior sensibilidade além do plano material. E falar sobre isso é falar sobre nós. Porque, na prática, as nossas sensibilidades, lembrando, todos nós somos médiums. Mais médiums ou menos médiums, com tipos diferentes de sensibilidade, que vão surgindo conforme o decorrer da vida ou já nascemos com elas. Percepções extracorpóreas, além dos 5 sentidos, nós estamos acostumados. E falar sobre isso é difícil. Por que é difícil? Porque tem pouca informação mundialmente falando. Então é um terreno ainda muito mal compreendido, há muito misticismo, há muita fantasia. E aqui com a doutrina espírita, especialmente com o segundo livro da codificação, que é o livro dos médiuns, Kardec vai lá e se debruça inteiramente num livro para poder explanar, esmiuçar o máximo possível no conhecimento da nossa mediunidade, como ela pode se manifestar e de que forma conduzi-la, gerenciá-la, de forma que a gente possa, assim, passar a ter controle e saber lidar com a nossa mediunidade. Basicamente é isso. Agora, na prática é difícil, claro que é difícil. Por quê? Porque às vezes a gente vai no caminhar da vida naturalmente, e aí está lá num cenário, num lugar e se sente meio mal, meio carregado, meio puxado o ambiente, sente uma energia diferente, acorda numa madrugada com a percepção, tem uma lembrança, uma premonição de alguém, dá uma angústia no coração. Isso então a mãe com o filho tem muito. Tem, com certeza alguém agora vai lembrar aqui aquela conexão que a gente tem, às vezes, com um ente encarnado ou desencarnado. Então, lidar com o extrasensório, principalmente com o plano espiritual, é um grande desafio para nós, todos nós, médiuns. E vou frisar e vou repetir, todos nós. Mesmo que você ache que, não, eu sou médium pedregulho, não sinto, não há nada.
tem mediunidade aí. Talvez você não consiga identificar e não tenha atenção. E você acha que é assim mesmo, sempre foi assim desde a infância. Mas se você parar e olhar com carinho e se perceber, talvez você vai reconhecer a tua mediunidade, a tua sensibilidade. Agora, o que a gente faz com isso? Qual é o propósito? O porquê, ou melhor, para que nós temos a mediunidade? Será que isso é um acaso? Será que foi sorte, foi azar? Ou será que sim tem um propósito maior, uma razão de ser? E é aqui que a gente vai se debruçar junto com Emmanuel nessa reflexão de hoje à noite, para tentar entender um pouquinho. Claro que é o livro inteiro, né? É a Seara dos Médiuns, é um livro inteiro sobre reflexões. Mas o capítulo de hoje sobre as faculdades mediúnicas, especialmente, é o que a gente vai falar um pouquinho. E eu vou me apegar aqui ao ponto número 3, quando Emmanuel nos disse o seguinte. Vamos lá. Emmanuel nos fala assim: mediunidade. Onde é que ele falou? Aqui, ó. A manifestação espiritual é distribuída, vou falar devagar, é distribuída a cada um para o que for útil. Distribuída a cada um para o que for útil. Sabe o que isso me levou? Me levou diretamente lá ao Livro dos Espíritos. Pergunta 675, definição de trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Vou repetir. Trabalho é toda ocupação útil. E aí a gente pode analisar isso. Ser útil para o meio, para o próximo e para você. Normalmente, qual é a nossa interpretação de trabalho? Trabalho é aquela labuta, o laboral, é o que eu vou para ganhar o meu sustento, é o meu dia a dia, materialmente falando. Isso é trabalho, mas também há um outro sentido de trabalho mais profundo, quando nós entendemos e interpretamos através dessa visão espiritual que está lá no Livro dos Espíritos, 675. Então, a partir do momento que nós somos úteis ao meio, ao próximo ou a nós próprios, estamos trabalhando. Independente se tem salário, não tem salário, se é patrão, se é empregado, se ganha mais, se ganha menos. Existe essa conceituação, mas existe a conceituação espiritual. Então, quando a gente vai fazer esse link aqui de utilidade, vamos voltar para Emmanuel agora. A gente vai fazer uma correlação e entender que mediunidade é o convite para o trabalho, que ela é distribuída não por acaso, mas como ferramenta para que nós sejamos úteis para o próximo, para o meio e para nós próprios. Como para nós próprios, Nelson? Mediunidade muitas vezes é uma alavanca de crescimento. É uma oportunidade que nos é dada para o trabalho. Mas atenção, trabalho convite, tá? É o convite que nos é dado através da mediunidade para realizar o trabalho de amor junto ao próximo, de servir para o próximo, de multiplicar a amorosidade através da nossa mediunidade. Porém, não vamos esquecer, temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos permite fazer ou não fazer. Primeiro tem que enxergar que é um convite. Que a maioria das pessoas, não sei quem me escuta, tá? Mas o que eu escuto, no meio espírita e em geral é assim: esse negócio de mediunidade, não gostei disso não dá para descombinar, não, se veio combinado, não dá para fechar o canal, não quero isso para mim não. Não, isso aqui é muito problema na minha vida, já tenho muito problema para resolver, esse negócio de ser sensível, de perceber as coisas, não dá para cancelar não dá para desprogramar. A partir do momento que nós temos essa visão, claramente não entendemos isso como uma oportunidade ou como uma ferramenta de alavanca para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Esse é o ponto número 1. E eu não estou criticando quem pensa assim não, tá, pessoal? De forma alguma. Você tem todo o direito de pensar como você quiser se você pensa dessa maneira. Mas o que a gente quer tentar trazer aqui é uma observação sobre outro prisma, sobre outro ponto de vista. Mano, não é o Nelson que está falando. É distribuída com o sentido da utilidade. Então, se você tem uma mediunidade mais aflorada, meu irmão, minha irmã, é porque é para ser.
porque é uma oportunidade para você. Você tendo capacidade de enxergar ou não. Você pode enxergar como um problema, ou pode enxergar como uma oportunidade. É uma opção tua. Para mim, é isso que eu interpreto de Emmanuel. Para mim, é muito claro que ele nos diz isso, nos trazendo um ponto de vista desse convite. E aí, o que a gente faz com esse convite? A gente guarda na gaveta, rasga, joga fora, ou vai ter de encontro com esse convite, percebendo que não à toa, não por um acaso, eu tenho a minha mediunidade. Aqui vem o sentido da autorreflexão, do autoconhecimento, de buscar um entendimento no si, no eu próprio, para entender o porquê ou para que essa mediunidade ou esse tipo de sensibilidade ocorre comigo. Porque com o Marcos é diferente, com outro vizinho é diferente. Com a outra pessoa, cada um tem a sua sensibilidade, não por um acaso, mas com o sentido da utilidade. Então, perceber isso talvez vai nos fazer um entendimento maior desse convite. Eu gosto muito de interpretar a mediunidade de duas formas. Uma como convite a trabalho, número um, para quem quer trabalhar, é extensão. E o número dois, que é independente de trabalho, eu vou dizer qual é. A mediunidade nos coloca forçosamente a enxergar, entre aspas, aquilo que a gente não vê com os sentidos da matéria. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, uma brincadeira. Assim, eu só caminho aqui, nessa direção, é isso que eu vejo, meu ponto de vista. Normalmente está vinculado ao quê? À matéria, porque eu estou encarnado. Então, eu estou olhando dessa forma, caminhando dessa forma, e a minha vida é isso, eu estou fechado aqui nesse bloco, só aqui, aqui e aqui. E aí, de repente, tem uma sensibilidadezinha que me faz olhar numa outra direção. Por quê? Porque essa minha sensibilidade eu sinto, eu percebo, eu vejo, eu escuto, eu me arrepio, eu sinto uma sensação diferente, um mal ou um bem-estar distinto que naturalmente me tira desse caminho, desse olhar e faz assim, ó. Eu dou uma ampliada no leque. Eu abro um pouco a direção e percebo um mundo além do aspecto único e exclusivamente que eu estou olhando. Perceba que normalmente nós médiuns, vamos colocar todos nós médiuns, nos retira do aspecto único, exclusivamente material. Então, a chamada da mediunidade, muitas vezes, é ampliar esse leque e olhar além dos olhos da carne, ou além da matéria, além dos 5 sentidos, e ampliar essa percepção. Por aqui é um grande ponto que nos muda um pouco o nosso paradigma, porque é muito fácil, vou dizer para vocês, é muito fácil a gente se distrair única e exclusivamente com o aspecto material. Ah, Nelson, mas é para estar aqui, ficar vivendo o mundo espiritual? Como é que é isso? O que eu devo fazer? Você deve fazer o seguinte: viva o mundo material, porque não é à toa que nós estamos encarnados. Se não precisasse viver o mundo material, a gente não estaria aqui, encarnado, vivendo essa experiência. Ok? Mais ou menos 100 anos. Vou colocar assim, tá bom? Mais ou menos 100 anos. Um pouco mais ou um pouco menos. Agora, a nossa pátria, a nossa casa verdadeira é o plano espiritual. Nós estamos aqui viajando, passando uma temporada, um momento. Sabe aquela viagem que a gente faz de 2, 3 dias? É uma viagem de 100 anos. E já a gente volta para casa. E o voltar para casa é voltar para o plano espiritual. Então, entender essa dinâmica do ir e vir, e principalmente a correlação entre ela, é entender que, sim, estamos vivenciando a experiência na carne, no aspecto material, que tem toda a importância, todo o significado, não vamos desmerecer de forma alguma, mas o mais importante é: para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim passar esses mais ou menos 100 anos aqui encarnado? Será que é só viagem? Pode ser uma viagem, mas olha só, o visto desse passaporte não é de turista, é visto de trabalho, tá? Então vamos entender que a nossa evolução espiritual, nosso crescimento espiritual, só se deve através de um ponto, da utilidade. O que é utilidade? É trabalho. É trabalho para o próximo, para o meio ou para nós próprios. Ou os três ao mesmo tempo.
que é o melhor ainda. Perceber isso é perceber como nós vamos evoluindo. Ah, Nelson, mas está muito teórico isso, vamos botar na prática. Dá uma simplificada aí, está difícil de entender. Vou resumir? Vamos colocar Jesus como mestre, como exemplo, como guia. Qual é o ensinamento do mestre Jesus que nos ensina a ser felizes? Sabe qual é o ensinamento? Amar. Aprender a amar. É ser útil ao próximo. Ser útil ao próximo é amar o próximo. Porque ser útil ao próximo é o momento que nós abrimos mão de nós próprios e vamos de encontro ao outro, disponibilizando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, o nosso esforço, que poderia ficar só no eu aqui, ó, no farinha pouca, meu perão primeiro, e a gente disponibiliza um pouquinho de tempo para ir de encontro à dor do próximo. Nessa troca, é através da troca, através desse amor que nós podemos evoluir única e exclusivamente. Toda a proposta de Jesus se resume a essa palavra, amor. Então, como é que entra a mediunidade nisso, Nelson? Não estou entendendo. É ser útil ao próximo, amando o próximo, através dessa ferramenta mediunidade. Dá para amar de todas as maneiras. Hoje a gente está falando especificamente sobre mediunidade. Então, dá para amar através da mediunidade, sendo útil, utilizando ela em favor do próximo. Ou não. Ou você não aproveita essa ferramenta, ou utiliza ela também. Não estou aqui para julgar, tá? Mas muita gente faz isso, em favor próprio. Ah, já que eu tenho aqui uma benesse, digamos assim, uma ferramenta, eu vou me aproveitar aqui e retirar proveitos próprios dessa ferramenta. Que aí a ferramenta é a mesma, mas está utilizando de uma outra forma. Não na utilização do amor e do crescimento, indo de encontro ao outro. Então, perceber tudo isso aos pouquinhos, a gente vai desmembrando e entendendo o porquê ou para quê dessa mediunidade. E, principalmente, o que nós estamos fazendo com a nossa mediunidade. Pergunta para você, por que você é médium? Melhor, para que você é médium? O que você está fazendo com ela? Qual é o propósito? Qual é o propósito? Você acha que você deu sorte ou deu azar? Existe planejamento reencarnatório e é muito mais profundo e muito mais a miúde que a gente possa imaginar. Sabe aquela frase que a gente adora falar? Nada é por acaso, mas a gente esquece de colocar na prática. Então pega essa frase e traz para a prática. Se nada é por acaso, a tua mediunidade não é por acaso. Se não é por acaso, se questiona para que eu tenho ela, por que eu tenho ela. Vamos agora trabalhar essa mediunidade aqui, junto com a doutrina espírita, para quem é espírita. Para quem não é também, está chegando no vídeo aqui, seja bem-vindo, mas vamos passar aqui os preceitos da doutrina espírita com a mediunidade. É a mediunidade com Jesus. São todos esses parâmetros que vão nos guiar a nossa atitude frente à nossa mediunidade. Tendo atenção, tendo disciplina, tendo perseverança, aspectos difíceis ainda para todos nós, que ainda desprende muita energia, muita disciplina, muita responsabilidade, que muitas vezes nós nos isentamos e não queremos, e deixamos para depois. Entender a mediunidade com Jesus é trabalhar em favor do próximo, multiplicando o amor que está em nós, fomentando ele, alimentando ele, nessa direção, utilizando a mediunidade como exemplificação. A mediunidade é ação, é o momento da prática do que está aqui em nós, o amor que está em nós. Esse é o convite de Jesus para a gente praticar e colocar na hora do vamos ver, com a nossa mediunidade, com a nossa sensibilidade, em favor do próximo. Como é que a gente faz isso, Nelson? Porque eu sou médium, eu tenho uma sensibilidade, mas olha, Nelson, eu não trabalho em centro espírita, ou é muito longe da minha casa, ou eu não tenho acesso, mas eu não sei, como é que eu faço? Sabe como é que você faz? Vou dizer. É como o Marcos fez agora aqui, no início da prece.
É perceber aqueles irmãos que estão em necessidade, carenciados. Talvez um momento que você está e sente um peso, uma influência negativa, algo complexo, algo difícil, faz uma oração. A oração é doação de amor, muitas vezes através da tua mediunidade, mesmo em casa, tá? Mesmo em casa. A gente não dá valor, acha que o médium é só aquele que trabalha mediunicamente num centro espírita. Também é, obviamente. Tem ali um trabalho segmentado, organizado, mas você, médium em casa, muitas vezes está em processo de doação fluídica, magnética. Como? Através da oração, através do momento que você está vibrando em favor do próximo, de uma pessoa, de uma comunidade, do meio que seja num todo, e a própria espiritualidade vem de encontro a você e recolhe de você ou através de você aquilo de bom que você está vibrando. Esse amor que está aí dentro e você expurge, coloca para fora nesse momento, através da oração. Então, o que eu quero dizer? Dá para trabalhar com Jesus sendo médium todos os dias. Como? Através da oração. Simples assim, tão fácil. E que a gente talvez não entende o potencial e a profundidade do poder da oração. O poder da oração é um dos exemplos. Mas essa prática real e constante, por quê? Porque orar todo mundo pode. Todo mundo pode aqui pegar 5 minutos, quando vem aquele pedido de oração, não sei se vem para vocês, sabe? Alguém lança um nome no WhatsApp e fala assim, poxa, o fulano está passando uma necessidade, uma dificuldade, como teve aqui uma irmã que pediu para alguém, já no comentário, todo mundo aqui leu. Quem está assistindo agora ao vivo, leu lá no iniciozinho, o Marcos leu aqui. O que nós podemos fazer? A gente pode ignorar, tá bom, Deus abençoe, ou a gente pode parar 2, 3 minutinhos, pega o nome da pessoa e faz uma oração, dê o seu melhor, vibre por ela. Talvez aqui você está utilizando essa ferramenta sua mediunidade em favor do próximo, amando. É assim que a gente vai aos pouquinhos aprendendo a amar através da mediunidade. Entendendo o papel da mediunidade, que muitas vezes é confuso ainda, Emmanuel chama a atenção, que não tem glamour, não tem troféu, não tem subir o nariz porque eu sou médium. Que é fácil, tá? É fácil, fácil, orgulhosos que nós somos. Para subir o nariz, basta bater um ventinho, que a gente já sobe logo, o queixinho vai lá para o alto. E se a gente não faz isso, às vezes o vento que não bate, as próprias pessoas, o próprio meio nos coloca nessa situação. Por que isso? Pela falta de entendimento e compreensão do papel da mediunidade. Como é que é isso, Nelson? Assim, dá uma cutucada no outro, olha, o fulano é médium. Como se ele estivesse num outro patamar elevado, como se fosse um espírito puro. Pessoal, olha só, vamos para a prática, botar o pezinho no chão. Todo mundo que está aqui, imperfeito, orgulhoso, egoísta, e muitos de nós, médiuns, principalmente esses mais sensíveis, são aqueles que são ali precisando de trabalho para dar uma melhorada. Os trabalhadores da última hora têm uma sensibilidade ainda mais aguçada, com um convite mais, com um alerta vermelho, uma sirene em cima, olha, vem, meu irmão, vamos trabalhar. Aproveita essa ferramenta que você tem, que está bem afiada, e trabalhe em favor. E que bom que esse médium está trabalhando em favor. Que bom que nós estejamos aceitando esse convite e trabalhando. Mas olha só, não tem nada de altos e baixos no sentido de que eu sou melhor porque eu sou médium. Essa é uma compreensão ainda muito limitada que nós temos. Quem está bom, pessoal, olha só, já é nosso mentor, tá? Já subiu um pouquinho a escala. Nós estamos na luta buscando ser melhores. Tomar cuidado com essa glamorização da mediunidade. Tomar cuidado com essa ferramenta que, se às vezes a gente não souber gerenciar muito bem, ela vira fator impulsionador do nosso orgulho. Cuidado, tá? Cuidado. E vamos tomar um outro cuidado, que é o seguinte:
Provavelmente, agora eu estou falando isso, muita gente vai estar pensando assim, eu sei de quem o Nelson está falando. Eu sei uma fulaninha que é exatamente o que ela está falando ali, orgulhosa, porque acho que é médium, com o peito que infla, assim, parece um peito de pombo, né? A autoridade, que é médium. Olha só, deixa cada um na sua caminhada, vamos olhar para nós. Olha para a tua mediunidade, com o pé no chão, sem querer julgar, porque é fácil a gente cair nessa também, ficar analisando o mundo, os outros e esquecer do processo interno, da nossa autoanálise. Então, tomar cuidado aqui não é com o mundo, como cada um está lidando com a sua mediunidade, mas como nós estamos lidando com a nossa mediunidade. Ok? Mediunidade, para a gente fechar, que a gente tem alguns minutinhos aqui. Tem muito ponto para falar aqui, dá para falar bastante, mas vamos lá. Separei alguns pontos aqui. A mediunidade, para muitas pessoas, é tida como sofrimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A mediunidade é uma realidade. Mediunidade é uma realidade. Sofrimento é a falta de conhecimento. Eu vou repetir. Sofrimento é a falta de conhecimento. Primeiro a gente tem um conhecimento que nos desperta a atenção a aspectos mediúnicos, que sim podem, num primeiro momento, estar nos trazendo algum tipo de sofrimento, e aí vem a educação, a disciplina, a compreensão, é mais ou menos o seguinte, é ligar uma luz num quarto escuro, porque o quarto existe, ele está lá. Mas quando a gente não entende nada, a gente fica literalmente perdido num quarto escuro. O conhecimento, a educação vai nos trazer essa luz, e aí a prática, o exercício, a gente vai aprendendo a lidar e a gerenciar. Para que isso, Nelson? Para não servir de joguete na mão de espíritos mal intencionados. Qual é o clássico aí? Ó? Todo mundo já ouviu essa história. Quem é trabalhador de centro espírita ou quem convive em centro espírita conhece 1 milhão de casos desses. Assim, nossa, eu estou em perturbação mediúnica, cheguei no centro espírita. Resolve aí para mim. O que está acontecendo? Ah, não sei, mas estou cheio de problema aqui. Por que isso? Por não saber lidar exatamente. Então, esse conhecimento que liberta, que nos faz, que nos traz o aprendizado para gerenciar a nossa mediunidade da melhor forma possível. O que eu sempre digo para todo mundo é: o primeiro ponto da mediunidade, quando está em desequilíbrio, é vamos entender, compreender, equilibrar o que está desequilibrado. Primeiro ponto. Segundo ponto é, naturalmente vai vir o convite. Depois que você está equilibrado, gerenciou melhor, o que você vai fazer com isso agora? Vai voltar ao teu padrão antigo de desequilíbrio ou vai aproveitar essa ferramenta para trabalhar no bem? Aí vem um convite, é o segundo ponto. O primeiro ponto é apagar o fogo que está queimando, a labareda que tá lambendo. E depois de equalizado, depois de entendimento e aprender, muitas vezes, para gerenciar o dia a dia na vida. Porque quantos de nós chegamos num estágio de desequilíbrio completo que não conseguimos nem o trabalho, nem viver, nem fazer nada. Por quê? Porque o processo mediúnico está tão desequilibrado. E como nós não conhecemos, somos como crianças, muitas vezes, joguetes de conexões espirituais menos por vindouros, vamos chamar assim. De espíritos que não têm tanta boa intenção. Mas vamos lembrar, a mediunidade é a sensibilidade. E nós nos conectamos, sim, com o plano espiritual. Mas o plano espiritual tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E daí que vem a nossa escolha, o nosso direcionamento, através de saber como gerir e se conectar, sim, mas com aquilo que é bom, aquilo que nos faz bem, com o nosso mentor, com a espiritualidade de luz, com aqueles que vibram onde nós queremos, um pouquinho mais elevados. Que é difícil, tá, pessoal? Porque para descer aqui ó, o degrau e se conectar com coisa ruim, é fácil. Com violência, com ódio, com rancor, com raiva, com esses sentimentos que estão aqui dentro, sabe? Aí a gente baixa o padrão vibratório, e como nós somos médios, embaça mais ainda, fica mais denso, mais complicado. Vem um monte de pensamento ruim, um monte de coisa que às vezes eu vejo que nem é minha, mas eu estou pensando, umas ideias ruins. Também tem as ideias boas. Quando a gente busca elevar o nosso padrão vibratório, quando está aqui, ó, vendo uma palestra como essa,
fazendo uma leitura edificante, uma conversa positiva, a gente vai levando, fazendo a oração, a gente vai trocando com o alto e permitindo essa troca, essas ideias, mas outro tipo de ideia, uma inspiração, uma ideia bonita, algo que nos coloque motivacional, que nos coloque num plano para melhorar, um projeto, tantas coisas. O que é isso? Isso é só a tua mediunidade, o teu canal, que escuta. Quando eu falo escuta, não nem sempre é escutar diretamente, escutar mentalmente, por exemplo, mas essa percepção através do pensamento, essa influência do plano espiritual que ocorre, mas ocorre de um lado e ocorre do outro. A questão que eu quero passar aqui para todos nós é: se está de um lado ou está do outro, e você não tem controle, se tá bagunça, se é uma bagunça, é porque você ainda não aprendeu. No momento que você aprender, você vai poder filtrar e dizer: não, 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 isso aqui eu não quero, não. Isso aqui eu quero. É você que vai permitir para um lado ou para o outro. Que tipo de influência espiritual? Como eu vou utilizar essa mediunidade, essa percepção, por exemplo? E por aí vai, pessoal. Como o Marcos falou, tem muita coisa para falar. Espero ter trazido alguns pontos aqui nessa reflexão de Emmanuel, nesse estudo, que nos ajuda a gente compreender aos pouquinhos, porque é assim que a gente vai aos pouquinhos compreendendo. Talvez hoje, tomara que com essa palestra aqui, com essa reflexão em conjunto, eu possa ter despertado alguma coisa. Alguém falou assim: poxa, é verdade, o Nelson falou uma coisa, agora me vi nesse momento, me identifiquei, é isso que eu vivo, eu lembro daquela história, e assim a gente vai um pouquinho aprendendo uns com os outros, e principalmente com a doutrina espírita, e claro, com o Mestre Jesus. Muito obrigado a todos. É muito bom, Nelson. Realmente a mediunidade é um campo, né, muito assim fecundo, né, muito amplo, e que oportunidade abençoada, né, de trabalho, como você colocou, né, isso a gente não pode perder nunca de vista, né. Eu achei muito interessante quando você traz essa vinculação à questão da lei do trabalho, da utilidade, né, de toda ocupação útil, e essa percepção, né, de que todos somos médiuns, porque todos nós influenciamos e somos influenciados, seja aqui, né, no campo entre os encarnados, mas também no intercâmbio, né, deste plano com o plano espiritual, porque os próprios espíritos vieram dizer, né, que eles eram nada mais, nada menos do que aqueles que haviam vivido aqui na Terra. Então, ora estamos aqui, ora estamos lá, e vamos nos associando pelo pensamento, pelo sentimento, né? Então, muito importante tudo que você nos trouxe, inclusive o recurso da oração, né? Porque você falou sobre a questão da mediunidade com Jesus também, né? Então, ou seja, lembrar que é um trabalho que tem uma utilidade, uma finalidade útil e que precisa ser bem direcionada, né? Porque todos somos médios, independente da nossa condição moral, da nossa condição de direcionamentos, né, de propósitos. Então, é uma ferramenta, é um instrumento, né, é um talento, como está lá na parábola dos talentos, né? Agora, é claro, aí vai depender do grau de, como uma faculdade orgânica, né? Então, alguns mais dotados do que outros dessa faculdade, né? E a responsabilidade, né? Na aplicação. Assim como a gente deve ter responsabilidade com tudo aquilo com todos os recursos, né? Que nos são disponibilizados por Deus, porque nada nos pertence, né? Então, nós estamos numa viagem, né? Como você bem colocou, aonde os recursos estão aí à nossa frente, dentro, claro, de uma programação, né, que você também trouxe. Então, a gente precisa só prestar atenção no caminho, né, no caminhar, né.
Quando você até, uma hora você até falou o porquê, daí você falou o para quê, né? É isso mesmo, né? Qual é o propósito, né? Porque quando a gente encontra o nosso propósito, né? Ou os nossos propósitos, tudo fica muito mais claro, né? A gente tem uma clareza diante daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos para que nós, né, nos desenvolvamos, para que nós nos tornemos espíritos melhores, né, para que nós consigamos, eu gostei muito da palavra que você usou também, educar, né? Nós vamos nos educando nesse processo, né? E aí a gente vai, quando você falou essa palavra, eu pensei assim, puxa vida, né? Às vezes a gente fala de falta de educação, né? Como nós ainda somos deseducados, né, Nelson? Embora, claro, todo esforço para nos educarmos, mas a gente vai vendo ainda que o nosso progresso, né, espiritual, o nosso a busca por essa melhoria é justamente isso, né? É nós nos temos a disposição de nos educarmos realmente, né? Educarmos a mediunidade, educarmos os nossos sentimentos, educarmos o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, né? Agora, para que nós possamos contar, né, com boas companhias, com a assistência da espiritualidade superior, fundamental a nós fazermos a nossa parte, né? Então, buscarmos realmente oferecer, né, aquilo que nós já conseguimos alcançar, amealhar de bom, de útil, né, em favor do próximo, né, porque é esse o caminho, né, não tem outro caminho que não a ação no bem, que no fundo a gente vai chegar na caridade, né, ou seja, como diz Paulo, né, fora da caridade não há salvação. Então o nosso primeiro propósito deve ser o de fazer o bem, o melhor que nós pudermos, né. Claro que ainda somos ainda espíritos a caminho, né, dessa evolução maior, então, dessa condição, né, de espíritos melhores. Então, vamos ainda cometer alguns erros, conscientes ou inconscientes, ou fruto da nossa ignorância, ou fruto das nossas escolhas conscientes mais equivocadas, porque muitas vezes só o saber não basta, né? Então a gente vai ver que muitas vezes nós sabemos que aquilo faz mal, mas nós ainda insistimos naquela prática, mesmo sabendo que aquilo não vai fazer bem, né, para nós, para os outros. Então, aí entra a educação, né? Aí entra realmente o esforço que nós precisamos fazer para domar, né, as nossas más inclinações e conseguirmos, né, irmos nos transformando realmente em espíritos mais, mais conscientes e assim, operosos, né, na direção certa, na direção correta. Então, assim, é um mundo, é um universo, né? A mediunidade abre um campo de reflexão, assim, incrível, né? Realmente incrível, porque ele vai... A impressão que eu tenho, Nelson, é que ele vai mexer com todas as nossas emoções, né? Com todas as nossas melhores... assim, nosso discernimento, porque envolve tudo, né? Envolve a nossa condição psíquica, orgânica, né? Física, o equilíbrio, né? A importância do equilíbrio, né? E como é importante também a questão da saúde mental, não é, Nelson? Porque, assim, enquanto nós estamos aqui na matéria, a gente sabe que
o quanto que o nosso pensar e o nosso sentir, mas, sobretudo, esse nosso equilíbrio espiritual é importante para nós aqui também, e como ele reflete, né, na nossa constituição física, né? Então, quando nós não estamos bem psiquicamente, né, quando não estamos equilibrados, tudo aquilo começa a causar, né, vai rebatendo, né, vai reverberando nas mais diversas funções, inclusive físicas, né, como tudo está realmente muito interligado, né, e a gente, assim, vai vendo a questão da importância da nossa boa sintonia, né? Se a gente conseguir pela oração, que é um excelente, né, o recurso melhor que nós temos, nos mantermos numa boa frequência, numa boa vibração, a gente vai conseguindo organizar o restante, né? Mas se a gente se afasta disso, se a gente se deixar levar, não é, Nelson? Como diz a música, deixa a vida me levar, vai saber aonde vamos parar, não é? Eu acho, Marcos, que é o seguinte, a gente ora muito pouco, sabe? A gente, a gente normalmente ora, às vezes com esforço, uma vez por dia ou duas vezes por dia. E o sentido da oração, como você falou, Marcos, da conexão com o alto, quase que indo lá e batendo ponto. Quase que isso. Vamos imaginar aqui o trabalhador que vai lá, dá uma subidinha rapidinha, bate o ponto, mas bate o ponto para manter o acesso livre, essa conexão. Aqui nós, na Terra, encarnados nesse planeta denso, com todas as dificuldades ao nosso exterior, com todo esse envoltório que é complexo, crítico e pesado, mas se a gente manter o nosso canalzinho aberto através da oração, facilita demais, ou fica menos pesado, menos difícil. Por quê? Porque a gente abre esse canal aberto exatamente para essa troca. Com quem? Com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com a espiritualidade de luz. E assim fica menos denso. Não quer dizer que vai resolver todos os nossos problemas, mas ajuda e ajuda demais. Vou fazer uma coisa aqui que eu. Uma coisa não, vou fazer um comentário aqui que eu admiro. Nunca vi ninguém comentando sobre isso, mas eu estava entendendo um pouquinho sobre o islamismo. Vários pontos interessantes, outros nem tanto. Mas um dos pontos que eu acho interessantíssimos, eu quero compartilhar aqui, é o seguinte: são 5 orações por dia que eles se obrigam no sentido do esforço. Não quero fazer juízo de valores e julgar religião, pronto. Eu quero só trazer esse ponto aqui que eu achei interessante. Se a gente se propõe voluntariamente a 5 vezes por dia, entrar em conexão com o alto, com o nosso mentor, não precisa ser grandes orações, a gente não precisa ficar 1 hora, porque eu não tenho tempo, eu estou na correria. Se você não tem tempo, está na correria, quando você estiver no banheiro, aqueles 2, 3 minutos, no meio do trabalho, fecha o olho rapidinho, faz uma oração, se conecta com o alto, conversa um pouco com Deus, com a espiritualidade, mantém esse canal ativo, essa troca permanente. Vai facilitar demais. Faz aí uma contagem, bota no despertador. Você vai perceber que aos pouquinhos a coisa vai, muitas vezes, ir liberando o que está meio atravancado, meio difícil. Muitas vezes essas conexões espirituais que existem exatamente por a nossa baixa densidade vibracional, e assim aos poucos a gente vai dando essa oportunidade para se conectar com o alto. E por aí vai. Isso é incrível, né, Nelson? Isso que você trouxe, muitas vezes a gente vai encontrar, assim, detalhes, né, que fazem toda a diferença, né? Porque a partir do momento que a gente, assim, cria o hábito, né, da oração, ela passa a incorporar, né, o nosso dia a dia, né, e aquilo vai fluindo com naturalidade. Mas até que nós tenhamos essa educação, né, para a oração, nós realmente está lá colocado lá, né, no Talmud, talvez, né, a questão das 5 vezes, né, de ter que orar e tudo mais, né.
mas é uma forma de também ir criando esse hábito, né, de ter essa. Agora, é, por isso que é importante mesmo a gente ter essas oportunidades aqui de estudo, de reflexão, porque são questões muito significativas, né, para todos nós, e que vão abrindo a nossa mente, né, que vão abrindo a nossa compreensão, porque a gente vai vendo aqui vários pontos, né, vários ângulos que muitas vezes podem passar despercebidos, né, e passam muitas vezes no dia a dia, né? Então, eu acho que foi Joana de Ângeles também que fala num dos livros dela que nenhum dos dias da nossa existência deveriam começar e terminar sem que fizéssemos uma oração, né? Então, claro, logo no início ali da manhã, né, buscarmos essa melhor sintonia. Claro que se ao longo do dia tivermos, né, essa condição, essa maturidade, né, e realmente é muito importante, porque ao longo do dia é uma montanha russa, né, Nelson? A gente começa bem, mas dali a pouquinho qualquer turbulência já nos faz, às vezes, afundar nas nossas, né, conjecturas, e já muitas vezes entramos em julgamentos, né, em comentários infelizes, alguém fala e a gente endossa aquela questão negativa. Então, assim, como é importante nós ficarmos atentos, né? A questão do vigiai e orai, né? A gente precisa caminhar com mais atenção. A gente precisa, não pode mais se dar ao luxo, vamos dizer assim, como se diz, né? De acharmos que estamos aqui de férias, né? No planeta Terra, de férias. Até porque quando a gente pensa em férias, a gente pensa, né? Em lugares A assim. ociosidade. Isso, Férias normalmente tem a ver com ociosidade, tem a ver com não não fazer trabalho, com nada, né? relaxar. Isso. Então, nós estamos aqui, sim, numa oportunidade, né, valiosíssima, né, que nós precisamos aproveitar bem o tempo, né, que nós precisamos fazer com que tudo isso seja o mais bem, né, aproveitado de que forma, né, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria moral, né, para a nossa transformação. Então a gente precisa realmente ter toda essa atenção, e esses estudos aqui nos ajudam muito, né? Algumas pessoas até colocaram aqui, o pessoal agradecendo, Nelson, sobre as reflexões. Aqui conosco o Guto Gutenberg, seja bem-vindo, amigo também. Conheci pessoalmente lá em Campos, em novembro, no congresso. Ele, a família dele. Sejam muito bem-vindos, Guto, ao programa. É sempre bom tê-lo aqui também. A Ângela Fonseca aqui agradecendo. A Ildes, a Glorinha e o Lineu também agradecendo. O pessoal todo aqui se manifestando, a Milene Pacheco. Tem um comentário aqui, a Rosalva fala, é tão bom estarmos aqui nos educando. É isso mesmo, Rosalva, o tempo todo o propósito é esse, né? A Isabel Tavares diz, eu me encontrei desde que comecei a ouvir o senhor Nelson Tavares. Ele explica com muita simplicidade que todos conseguem entender. Quem é letrado ou não, Deus abençoe a todos. Luz e paz. Bacana, né? É isso mesmo, Obrigado. Isabel. O Nelson traz tudo com uma clareza, assim, impressionante. Aqui também a Lucelena dando seu bom dia, e também a Rita de Cássia. Bom dia, família Gotas de Esperança. Que bom, Rita, que bom estarmos todos juntos. E o tempo aqui nos apertando, como todos os dias, nós até, né, avisamos, olha, o tema mediunidade é algo que se deixar a gente fica aqui o dia inteiro, né, Nelson? Uma semana, um mês, muito bom. Mas vamos lá, temos a disciplina também do dia. Então, Nelson, vou passar aqui as suas considerações finais, né? Já agradecendo a você
por estar aqui conosco, né? Você, o pessoal ainda não sabe aqui, gente, mas o Nelson hoje não está na Ilha da Madeira, ele está em Tóquio, no Japão, e mesmo assim encontrou um tempo lá para que estivesse aqui conosco. Então, Nelson, nossa gratidão por você estar aqui, pelas reflexões que você nos trouxe. Muito, muito obrigado. E passando a você as considerações finais e depois, se você puder, a nossa prece de encerramento. Com certeza, Marcos. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite. Para mim é uma alegria, muito provavelmente mais alegria de quem está aqui me agradecendo. Agradeço pelos agradecimentos, fico feliz de ver que eu toquei algumas pessoas. Aliás, eu vi que tem duas Tavares aí, vi que minha família está toda aí, a família que eu não conheço, né? Vi que tem duas Pois é, Tavares aí. é Que verdade, bom. mesmo sobrenome, né? Mesmo sobrenome, é. Fico feliz de estar tendo essa troca aqui, porque como uma das pessoas disse ainda há pouco, aqui a gente vai se educando, vai aprendendo, e aprendendo a fazer melhores escolhas, a escolha do amor, a escolha de Jesus. Só para fechar, antes de fazer a oração, quero fazer um comentário aqui que o Marcos falou sobre hábitos. E hábitos a gente tem uma resistência, uma dificuldade enorme, porque todos nós temos hábitos, mas mudança de hábitos é algo que requer um esforço e é difícil. O que é o hábito? O hábito é o exercício repetido. E o exercício tem a ver com a primeira ação. E essa primeira ação que é mais difícil. Através dessa ação em repetidas vezes, esse exercício repetido, um dia se torna um hábito. Seja em oração, sejam em questões que vão de melhor encontro para aquilo que a gente quer na nossa vida. Então é perceber essa análise, esse olhar para si, perceber, pô, mas esse meu hábito aqui não está legal, isso aqui não é muito bom, mas eu quero ter aquele hábito lá, eu gostei, essa ideia é boa. Como, por exemplo, a gente falou da oração aqui, mais vezes, mais constante. Então, no primeiro momento, vai ter uma resistência. Para quê? Para voltar ao antigo. Mas através da repetição, da continuidade, a gente vai criando um novo hábito. Aí daqui a pouco a gente substitui o hábito atual pelo hábito novo. É difícil, é trabalhoso, mas hábitos bons vale a pena. Tá bom, pessoal? Vou fazendo a oração aqui para fechar. Quero agradecer mais uma vez. Quem tiver vontade, pode fechar os olhos comigo. E aqui agradecemos a espiritualidade de luz, a Deus Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, pelo teu amor, pela tua orientação, por tudo que nos mostra como nosso irmão maior, segurando em nossa mão, nos mostrando esse caminho da felicidade, para a gente caminhar em conjunto com Ele. Agradecemos a espiritualidade que trabalha aqui na TV IDEAC, no programa Gotas de Esperança, que nos abençoa, que nos envolve, que traz todo esse momento tão bom, tão profundo e tão bonito, todos os dias, que aqui podemos nos conectar e aproveitar e beber um pouco dessa água limpa, essa energia, essa força, todo esse amor. Dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais essa palestra no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gratidão, então, Nelson, mais uma vez, né, que possamos estar, né, contarmos com a sua presença em breve, novamente aqui no Gotas, né, sempre uma alegria recebê-lo. Agradecer também a todos que estiveram conosco aqui no chat, o carinho de sempre, aqueles que virão depois. Agradecer ao Carlinhos, né, que é o grande, a gente chama ele de chefe, mas é muito mais do que um chefe, é um grande amigo, um visionário, né, que lá atrás, no início da pandemia, formatou, claro, com toda a sua assistência espiritual e sua equipe também de trabalho da TV IDEAC, mas que bom, né, que oportunizou que todos nós nos conhecêssemos, que formássemos, né, esses laços, esses vínculos de amor, de fraternidade, de união, porque é disso que nós precisamos e que o mundo todo precisa, né? Que nós caminhemos mais fraternos, mais amorosos, mais unidos, apesar, né, de muitas vezes termos opiniões, pensamentos diferentes, né? Mas que o sentimento seja sempre
o de amor, né? O de união, o de fraternidade. Agradecer também aos canais parceiros que retransmitem o Gotas de Esperança, a todos eles, o nosso carinho, a nossa gratidão. E a nossa semana, então, hoje se encerra aqui no Gotas, mas segunda-feira o Gotas de Esperança volta às 8 horas da manhã. Então, que estejamos aí, aqueles que puderem, que possamos seguir com as nossas reflexões diárias que tanto nos ajudam, né, a enfrentarmos o nosso dia, as nossas tarefas, né, as nossas atividades e que possamos seguir trabalhando no bem, né, vigiando, orando, né, e fazendo sempre o melhor ao nosso alcance. Nelson, um grande abraço, até uma próxima, então, se Deus quiser, né? E Ele há de querer. Até mais, então, e um grande abraço a todos. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.